Pronto, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês expressões numéricas envolvendo as 4 operações. Mas antes de eu falar sobre as expressões numéricas, eu quero fazer uma pequena revisão sobre operações sucessivas. Operações sucessivas envolvendo adição e multiplicação, subtração e divisão, tá bom? A regra para adição e multiplicação, quando você tiver uma conta gigantesca envolvendo só a operação da adição, a dica que eu dou é você usar a propriedade associativa, né? A propriedade associativa diz que, em vez de você fazer a conta da esquerda para a direita, a recomendação é você procurar somas que são mais fáceis de fazer. Por exemplo, 9 mais 1 dá 10. 7 mais 3 também dá 10. Deixa eu ver, 8 mais 2 também dá 10. Então aqui você tem 10 mais 10 mais 10 que dá 30. Com esse 5 que sobrou, a resposta vai dar 35. Ok? Então, fica mais fácil de você fazer desse jeito. Na multiplicação também, só que na multiplicação é um pouco mais difícil, porque você vai ter que procurar multiplicações que dão dezena. Então aqui, por exemplo, 5 vezes 25, você não vai fazer 5 vezes 25, você vai fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2 dá 10. 25 vezes 4, 25 vezes 4 dá 100. Aí vezes 100 vezes 7. Então vamos fazer assim, 2 vezes 5 dá 10, vezes 25 vezes 4 dá 100, vezes 100 de novo, vezes aquele 7 que sobrou. Então quanto é que dá essa multiplicação toda? Você repete o 7 e conta a quantidade de zeros. Então vai ficar igual a 7. Conte aí quantos zeros são, 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Então o número que vai dar a resposta vai ser 700 mil. Beleza? Então fazendo desse jeito é bem mais fácil. Infelizmente a subtração e a divisão ela não é associativa. Então você não pode fazer divisão na ordem que você quiser. Você é obrigado a fazer a conta da esquerda para a direita. Beleza? Então, sempre que você tiver operações de divisão ou subtração sucessivas, você vai fazer a conta da esquerda para a direita. Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Você vai fazer assim, 400 dividido para 2 dá... 400 dividido para 2 dá 200. 200 dividido para 5. 200 dividido para 5 vai dar... Deixa eu fazer aqui, 400 dividido para 2 dá 200. Aí você faz 200 dividido para 5... 200 dividido para 5 dá 40, né? 4 vezes 5 dá 20, então vai dar 40. E 40 dividido para 4 dá 10. Então aqui a resposta vai ser 10. Beleza? Tranquilo, né? Agora a subtração é do mesmo jeito. 72 menos 2 dá 70. Aí 70 menos 8. Né? Faça aí, 70 menos 8. 70 menos 8 dá 62, né? 62. 62 menos 13. Então vai ficar 49. E 49 menos 10 dá 39, né? 39. Pronto, então essas subtrações sucessivas deu 39. Beleza? Então, só para revisar, se você tiver várias operações de somar ou multiplicar, você pode fazer na ordem que você quiser. Mas se for divisão ou subtração, você é obrigado a fazer da esquerda para a direita, beleza? Agora vamos para expressões numéricas. O que são expressões numéricas? São operações sucessivas, mas aqui as operações que você vai fazer são misturadas. Você vai estar misturando adição, subtração, multiplicação, divisão. Você vai estar misturando as 4 operações, tá? Então a definição, expressão numérica é quando você faz operações sucessivas, mas com operações diferentes. Então como é que funciona aqui a regra? A regra, primeiro, você tem que memorizar o grau de prioridade das operações. Primeiro vamos memorizar adição e subtração. Sempre que você tiver adições e subtrações, você calcula da esquerda para a direita, tá bom? Assim, da esquerda para a direita. Então aqui você vai fazer 52 mais 9. 52 mais 9 dá 61, né? 61 menos 26. Faça aí na calculadora. 61 menos 26. 61 menos 26 vai dar 35. Beleza? Então eu escrevo aqui 35. 35 mais 10, né? 35 mais 10 dá 45. 45 menos 9. 45 menos 9 dá 36. Tá? E 36 menos 8. 36 menos 8 vai dar 28. Então vai ficar igual a 28 a resposta. Beleza? 28. Eu misturei adição e subtração, eu faço da esquerda para a direita. O mesmo acontece quando eu misturo multiplicação e divisão. Você faz da esquerda para a direita. Ok? Então aqui a gente vai fazer 100 dividido para 2. 100 dividido para 2 dá 50. Certo? Aí vezes 3 dá 150.
50 vezes 3, ó, esse pontinho aqui é multiplicação. Quando é um pontinho é vezes, quando é dois pontinhos é divisão. Cuidado para não confundir. Então, 50 vezes 3 é 150. Aí eu vou fazer 150 dividido para 5. 150 dividido para 5 dá 30. Né? 3 vezes 5 é 15. Vai ficar 30. 30 dividido para 6. 30 dividido para 6, ó, é 5. Né? 5 vezes 6 não é 30? Agora eu vou fazer 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá igual a 35. 35 é a resposta. Ok? Presta atenção nisso aí, gente. Ó, um pontinho é vezes, dois pontinhos é divisão. Agora vamos fazer o seguinte, ó, memoriza isso aqui, ó. Observação. Diremos que adição e subtração têm mesmo grau de prioridade, assim como multiplicação e divisão. Tá? Então, entre você fazer adição e subtração, você sempre calcula da esquerda para a direita. Multiplicação e divisão também você sempre calcula da esquerda para a direita. Você não vai priorizar multiplicação ou divisão não, porque eles têm o mesmo grau de prioridade. Tá bom? Agora, se você for calcular operações com graus de prioridade diferentes, como assim? Aqui nessa expressão aqui, ó, isso aqui é uma expressão numérica em que você tem adição, vezes, né, multiplicação, subtração e divisão. Aqui você está misturando exatamente as 4 operações. Aí, quais operações você vai fazer primeiro? Somar, multiplicar, subtrair ou dividir? Então, para você memorizar, eu quero que você entenda o seguinte, ó. Primeiro, você sempre vai calcular multiplicação e divisão, porque multiplicação e divisão tem graus de prioridade maior do que adição e subtração. Então, entre multiplicar, dividir, somar e subtrair, você sempre vai calcular multiplicações e divisões primeiro, tá bom? Então, nessa expressão numérica, eu recomendo você fazer assim, ó, copia tudo, né? Vou dar aqui um Ctrl+C, Ctrl+V no computador. Na mão você ia copiar tudo e você não copia as multiplicações e divisões. Por quê? Porque você vai calcular essas multiplicações e divisões, tá bom? Então, numa expressão numérica, ó, repete o 10, repete o mais, a multiplicação você calcula, repete o menos e a divisão você calcula. Quanto é que dá 5 vezes 7? 5 vezes 7 dá 35. Quanto é que dá 18 dividido por 2? 18 dividido por 2 dá 9. Pronto, aí você calculou todas as multiplicações e divisões. Basta agora somar e subtrair. 10 mais 35 dá 45, e 45 menos 9 vai dar 36, né? 45 menos 9. Dica, ó, calcule em etapas. Então a primeira etapa que eu fiz aqui dessa minha expressão foi copiar tudo e calcular apenas a multiplicação e divisão. Aí deu 36, tá bom? Depois que soma e subtrai da esquerda para a direita. Próximo tópico. Outro exemplo, mas é bem prático aqui para vocês, ó. Quanto é 2 mais 2 vezes 2? 2 mais 2 vezes 2, gente. Será que a resposta é 8? Pensa aí, ó. 2 mais 2 vezes 2, né? Se você respondeu que dá 8, você respondeu errado. Por quê? Porque numa expressão numérica, gente, a gente tem que multiplicar primeiro. Beleza? Então aqui, ó, onde eu tenho escrito 2 mais 2 vezes 2, eu sou obrigado a multiplicar primeiro, porque a multiplicação tem grau de prioridade maior do que a adição. Então aqui eu vou fazer 2 vezes 2, que é 4. Aí quando eu faço 2 vezes 2 dando 4, eu somo 2 mais 4. E 2 mais 4 dá 6. Então a resposta dessa minha expressão, na verdade, é 6. Você respondeu 8 porque você fez 2 mais 2 primeiro. E você não pode somar primeiro. A partir do momento que eu falo que eu vou multiplicar por 2, eu tenho que multiplicar primeiro, tá bom? Ah, mas e se eu quero que a resposta dê 8? E se eu quero somar primeiro? Eu nunca vou poder somar primeiro, né? Porque a multiplicação ela tem prioridade em relação à soma. Mas e se eu quiser somar primeiro para poder a resposta dar 8? Nesse caso eu sou obrigado a usar os sinais de associação, tá bom? Então o que são os sinais de associação? São esses parênteses, colchetes e chaves, né? E eles servem para inverter as prioridades, né? Os sinais de associação é recomendado você fazer o cálculo em várias etapas, para o cálculo ficar mais fácil. Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho um parênteses na soma, e depois do parênteses eu tenho a multiplicação, significa que eu vou ter que somar primeiro. Então nesse cálculo aqui, eu vou ter que fazer 2 mais 2, que dá 4, aí por último eu multiplico por 2, tá? Asterisco aqui para mim é sinal de multiplicação, tá? Para não copiar o pontinho. Aí 4 vezes 2 dá 8. Aí sim dá 8, beleza? Então só vai dar 8 por quê? Porque eu usei o sinal de associação. Agora bora fazer esse exemplo bem grandão aqui de baixo, ó. Deixa eu subir aqui a tela. Pronto, tá bom.
Então, gente, ó, nessa expressão numérica você tem colchetes, parênteses, multiplicação e divisão, né? Um monte de conta, né, para fazer. Então, eu vou pedir para você copiar tudo, ó. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui no meu computador. Ctrl C, Ctrl V. E você vai calcular primeiro as contas que estão dentro do parênteses. Então, procurei o parênteses, ó. O parênteses está bem aqui, ó. Dentro do parênteses tem 26 menos 2 vezes 8, dividido para 4 mais 3. Então, dentro desse parênteses, eu tenho subtração, multiplicação, divisão e soma. O que eu calculo primeiro? Eu vou calcular primeiro a multiplicação e a divisão. Então, eu vou ter que fazer 2 vezes 8 dividido para 4. 2 vezes 8 dividido para 4, gente, ó. 2 vezes 8, 16. 16 dividido para 4 dá 4. Então, onde tinha essas multiplicações e divisões, eu escrevo simplesmente 4. Para ficar organizado, deixa eu puxar aquele parênteses mais para próximo, tá? Desse jeito aqui, ó. Beleza? Pronto. Agora, para encerrar esse cálculo do parênteses, basta eu subtrair e somar mais 3. Então, vai ficar assim, ó. Ctrl C, Ctrl V. Né? Onde tem o parênteses, eu vou apagar o parênteses. Ó, eu vou apagar o parênteses. E onde tinha um parênteses, eu vou calcular as operações de somar e subtrair dentro do parênteses. Da esquerda para a direita. 26 menos 4 dá 22. E 22 mais 3 vai dar 25. Então aqui dentro do parênteses vai ficar simplesmente o 25. Aí repete o resto, tá? Aquele resto ali, ó, que tá depois do parênteses, eu vou aproximar. Para ficar uma conta organizada, tá? Depois que eu faço todas as contas dentro do parênteses, eu vou calcular agora o colchete. Ok? Então, como que funciona aqui o colchete? Ó? Eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Eu quero que você entenda que dentro do colchete tem uma soma, uma multiplicação e uma subtração. Eu vou calcular a multiplicação primeiro, beleza? Então, onde tem 2 vezes 25, eu apago e escrevo 50. Você sempre tem que fazer as operações, né? Você sempre faz as operações em etapas, para não errar nenhum passo. Agora, para terminar esse colchete, basta você fazer 5 mais 50 menos 10. Então, deixa eu copiar e colar aqui do lado. Vou colocar o sinal de igual no meio. E para terminar essa conta, eu vou fazer 5 mais 50 menos 10. 5 mais 50 dá 55. 55 menos 10 vai dar 45. Então, eu vou apagar esse colchete e no lugar dele eu vou escrever 45. Então, vai ficar assim, ó. 45 dividido para 3. Deixa eu puxar aquela divisão por 3 bem para cá, para mais próximo, tá? Assim, ó. Beleza. Aí, para terminar essa conta, ó, 15 mais 45 dividido para 3. Né? Entre adição e divisão, o que você faz primeiro? Você faz a divisão. Então, aqui do lado, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou fazer a divisão primeiro. 45 dividido para 3. E 45 dividido para 3 vai dar 15. Então, aqui no lugar dessa divisão, eu escrevo 15. Beleza? Agora eu faço 15 mais 15, que dá 30. 30 é a resposta dessa minha expressão numérica. Próxima expressão numérica. 27 menos chave 40 menos 5, né? Ó, vezes abre colchete, 2 mais 3 vezes abre parênteses. É uma expressão imensa. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente vai calcular o parênteses, tá? Então deixa eu dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Ctrl V aqui. Então, dentro do parênteses, a gente tem uma subtração e uma multiplicação. O que a gente faz? A gente multiplica primeiro. 2 vezes 4. E 2 vezes 4 é 8. Então, onde tem a multiplicação, eu vou escrever simplesmente 8. Deixa eu só aproximar aqui esses parênteses, né? Para ficar mais organizado. Pronto. Aí, na linha de baixo, eu calculo o parênteses. Eu apago o parênteses. Por quê? Porque dentro do parênteses não é 10 menos 8. Então, onde tem 10 menos 8, eu apago o parênteses e escrevo simplesmente 2. Então, onde tinha um parênteses, eu escrevo o número 2. Faço o cálculo sempre em etapas, tá? Para você não errar nenhum passo. Então, ó, onde tinha um parênteses, eu apaguei e escrevi o número 2. Deixa eu aproximar aqui. Pronto. Agora, ó, vamos calcular dentro do colchete. Dentro do colchete, a gente tem multiplicação e adição. A gente faz a multiplicação primeiro, porque a multiplicação tem prioridade em relação à soma, tá? Então, eu vou multiplicar aqui 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, onde tinha a multiplicação, eu apago e escrevo 6. Beleza? Para ficar organizado, eu vou aproximar aqui o colchete, ó. Beleza? Agora, na linha de baixo, eu vou copiar tudo e vou apagar o colchete, tá? Onde tinha um colchete, eu apago e escrevo o resultado que dá o colchete. Então, quanto é que dá essa conta aí do colchete? Ó, 2 mais 6. 2 mais 6 dá 8, né? Então, apaga o colchete e escreve 8 no lugar dele. Beleza? Fazendo desse jeito fica muito organizado, gente. Mas aí, quando você estiver fazendo na mão,
tenta prestar atenção para você não esquecer nenhum símbolo, tá? Porque se você esquecer um símbolozinho, um pontinho, um parênteses, você erra tudo. Pronto, para encerrar essa conta aqui, ó, você tem as chaves, né? As chaves, e dentro da chave tem menos, vezes e mais. O que você vai calcular primeiro? Você vai calcular a multiplicação. Então, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, para você entender que eu vou copiar tudo, e a única coisa que eu vou apagar, que eu vou calcular, é a multiplicação. Então, onde tinha 5 vezes 8, eu apago, excluo, e escrevo 5 vezes 8 é 40, né? Então, vai ficar 40. Pronto, olha como vai ficar fácil essa conta aqui, gente. Ó, deixa eu aproximar aqui esse mais 8 aqui para você visualizar. Então, olha como fica fácil, ó. Vai ficar 40 menos 40 mais 8. E quanto é que dá 40 menos 40 mais 8? Deixa eu escrever aqui do lado, ó. Repete o 27, beleza? Deixa eu colocar o sinal de igual. Repete o 27, repete o sinal de menos. Aí, 40 menos 40 dá 0. 0 mais 8 dá 8. Então, as chaves, eu apago as chaves e escrevo simplesmente 8 no lugar dela. Aí eu vou fazer 27 menos 8. Então fica 19. Então aqui o resultado dessa expressão deu 19. Beleza? Para encerrar a aula, ó, eu quero só que você memorize essa dica importante, ó. Às vezes, o sinal de multiplicação ele é omitido ao ser escrito antes de algum sinal de associação. Como assim? Olha para esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, você tem uma expressão numérica, tá? Só que nessa expressão numérica não aparece nenhum pontinho de vezes, nem um asterisco, nem aquela cruz da multiplicação. Ó. Você coloca, ó, presta atenção, vou copiar e vou colar. Você coloca um número do lado de um parênteses. Quando isso acontecer, gente, ó, é como se tivesse um sinal de vezes aqui do lado, tá? Do 2, ó. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou afastar aqui esse parênteses e entre o 2 e o parênteses eu vou copiar e vou colar aqui, ó, esse sinal de multiplicação, tá bom, gente? Ó, o sinal de vezes descendo. Então, entre o 2 e o parênteses tem um sinal de multiplicação, um pontinho de multiplicação, tá? Ele começou a ser omitido porque, como um pontinho de multiplicação é muito sutil, é muito pequenininho, às vezes os matemáticos eles têm preguiça de escrever, tá? Mas aí não interfere na conta não, porque você vai fazer 7 menos 3 dá 2, tá? Então vai ficar assim, ó, igual, deixa eu colocar o sinal de igual aqui do lado, igual, apaga o parênteses, beleza? E no lugar do parênteses você vai fazer 7 menos 3. E 7 menos 3, gente, quanto é que dá 7 menos 3? 7 menos 3 dá 4, né? Então vai ficar 2 vezes 4. E para você não errar, lembre-se que entre soma e multiplicação você faz o quê? Você multiplica primeiro. Então deixa eu copiar e colar aqui, ó. Ctrl+C, Ctrl+V. E vamos fazer a multiplicação. 2 vezes 4, né, que dá 8. 2 vezes 4 dá 8. Aí, para terminar a conta, é só você fazer 3 mais 8. Quanto é que dá 3 mais 8? Dá 11. Essa é a resposta, tá? Então, essa dica aqui é bem importante, porque pode aparecer alguma expressão numérica no seu livro em que o sinal de vezes ele é invisível, tá? Mas ele só é invisível quando tiver um número na frente de um parênteses, de um colchete. Aqui, por exemplo, ó, nessa expressão grandona aqui que eu fiz antes, né? Tinha um 5 vezes o colchete. Esse vezes aqui do lado do 5, ele podia ser invisível, ele não precisava ser escrito. Esse 3 aqui, ó, na frente do parênteses, tá vendo, ó? Também tinha um vezes que podia ser invisível. Então, gente, ó, vamos ficar com isso aqui. Essa é a nossa matéria de expressões numéricas. Eu preciso que você memorize o grau de prioridade da adição, da subtração em relação à multiplicação e divisão. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Pronto, aqui, ó, memorize o grau de prioridade. A gente sempre vai multiplicar e dividir antes de somar e subtrair, por mais que apareça a soma primeiro, tá? Cuidado para não cometer esse erro. Então é isso, muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.